Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia, trazendo aí para vocês uma super dica agora sobre máximos e mínimos da função quadrática. Então fica de olho nessa dica, que é uma dica muito importante para você aí que está estudando, para você que está revisando seus assuntos sobre função quadrática. Olha só, trouxe aqui o seguinte, ó. A minha função quadrática, um grande problema que a gente enfrenta, uma grande dúvida muitas vezes, é saber exatamente o que eu tenho que fazer quando uma questão está me pedindo valor máximo, valor mínimo, ou quando ela me pede ponto máximo ou ponto mínimo. Então, olha só, vamos recapitular uma coisa bem importante. Toda vez que a questão falar para você sobre ponto, seja ele máximo ou seja ele mínimo, ponto, fica bem claro essa expressão, ó. Ponto máximo ou ponto mínimo, eu vou estar falando para você sempre sobre x do vértice e y do vértice. Ponto significam duas coisas, um valor para o x, um valor para o y. Agora, se eu falar em valor máximo ou mínimo, eu estou falando especificamente de uma coisa, o y do vértice, apenas ele. Valor é só y. Ponto x e y, valor apenas y. Olha esse resumo aqui que eu fiz para você. Para você saber se a sua função tem ponto máximo ou mínimo, depende de quem? Da concavidade da parábola. Você só tem dois tipos de concavidade de parábola na função quadrática. Ou a sua parábola tem concavidade virada para cima, ou ela tem concavidade virada para baixo. Olha só, se a concavidade dela for virada para cima, veja bem, concavidade virada para cima significa exatamente que eu vou ter um ponto mínimo. Concavidade para cima, ela vai me dar um mínimo. Tá aqui, ó, é o meu vértice. Então, x do vértice, y do vértice. Se falar ponto mínimo, estou pedindo os dois. Se falar valor mínimo, eu estou pedindo apenas o y do vértice. Agora, se a concavidade da minha parábola for virada para baixo, significa que eu vou ter um ponto máximo. Olha aqui, ó, lá em cima, valor máximo, ponto máximo. Ponto máximo, x e y. Valor máximo, apenas o y. Fica claro isso? Então, ó, agora vamos direto a uma situação aqui, ó, para você poder recapitular e entender bem esse conceito. Vamos supor que, né, eu tenho uma determinada função, vou colocar aqui uma função para você, olha só, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Observando essa função, eu quero saber primeiro se ela tem um ponto máximo ou mínimo. Observando exatamente os coeficientes a, b e c, eu posso identificar o quê? O coeficiente A é 1, é positivo, coeficiente B é menos 6 e o coeficiente C é 8. Só por causa que o coeficiente A é positivo, eu sei que a concavidade dela é virada para cima. Se essa concavidade é virada para cima, certo? Ó, se essa concavidade é virada para cima, significa que eu tenho um ponto e este ponto que eu tenho é um ponto mínimo. Então, chama-se ponto mínimo, porque é o menor valor que eu vou atingir. Se eu pedir para você quem é o ponto mínimo, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, calcular o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a. Depois de calcular o x do vértice, você vai calcular a fórmula do y do vértice pelo menos delta sobre 4 vezes a. Lembrando que aqui é importante você saber o valor do delta. Então, vamos aproveitar, vamos fazer essa aqui, ó, rapidinho. Preciso calcular, então, exatamente quem é o meu ponto mínimo. Então, vamos lá. X do vértice, menos b, no caso, menos o menos 6, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, o x do vértice vai ser 6 sobre 2. X do vértice é igual a 3. Agora que eu calculei o x do vértice, antes de colocar aqui, ó, a fórmula do y, que é menos delta sobre 4 vezes a, serei obrigado a calcular o valor do delta. Então vamos calcular aqui separadamente. Vamos fazer um cálculo auxiliar. B ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Vamos fazer aqui rapidinho, olha só. B ao quadrado seria menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 8. Calculando aqui, nós teríamos exatamente 36 menos 32. Quer dizer que o nosso delta é 4. Na fórmula, nós teríamos, então, menos delta, que é 4, menos é da fórmula, sobre 4 vezes 1. Menos 4 sobre 4 me dá um vértice menos 1. Agora que eu sei que o meu vértice é menos 1, que conclusão que eu posso chegar então? Que o meu ponto mínimo, nesse caso, desta função quadrática, olha só, meu ponto mínimo, vou só tirar aqui para você, cálculo auxiliar do delta, o meu ponto mínimo seria o vértice 3 e menos 1. E se eu pedisse para você apenas o valor mínimo, qual o valor mínimo? Olha só, o valor mínimo seria apenas o meu y do vértice. O meu valor mínimo seria exatamente apenas o menos 1. É o menor valor que a minha função atingirá. Então, y do vértice significa, nesse caso, o meu valor mínimo. Valor é apenas y. Ponto, x e y. Ficou claro? Então, essa aqui é uma dica importante que eu tenho para você. Fique ligado nela, porque sempre aparecem questões relacionadas a esse tipo de assunto quando se fala em função quadrática. É muito comum você falar em máximo e mínimo. Poderia também cobrar o seguinte, observando essa função aqui rapidamente, olha só. Se eu pedir para você, tem uma função f de x é igual menos x ao quadrado mais 10x menos 24. Eu só quero saber exatamente qual é o valor máximo que ela vai atingir. Qual é o valor máximo? Bom, o valor máximo dessa função, eu estou relacionando apenas a quem? Valor. Valor é apenas y do vértice. Então eu devo usar a fórmula menos delta sobre 4 vezes A. Essa é a fórmula que nós vamos fazer aqui para calcular o valor máximo. Como é que eu sei que ela tem valor máximo? Concavidade é virada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Se a concavidade é virada para baixo, então eu tenho o valor máximo. Primeiro passo, calcularemos o valor do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos tirar essa aqui. Olha só. Então, observando aqui passo a passo, identificando sempre os meus coeficientes. Coeficiente B, nesse caso, 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A, que é menos 1, vezes o coeficiente C, que é menos 24. Pelo cálculo, teríamos 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Menos, regra do sinal, 96. Feito isso, o meu delta vale 4. E agora? Y do vértice é igual a menos 4 sobre 4 vezes o menos 1. E aí teríamos menos 4 sobre menos 4. Menos com menos, na matemática, sinais iguais, sempre positivo. Então, meu y do vértice é 1. Este é o meu valor máximo. E se pedisse o ponto? Ponto, eu precisaria calcular as coordenadas usando o x do vértice e o y do vértice, ok? Agora, só para você entender, uma questão prática aqui para encerrar esse assunto seria o seguinte: existem situações em que eu posso pedir só o x. Geralmente, quando se pede só o x, fica bem evidenciado o seguinte, olha só. É como se eu desse essa mesma função aqui para você e perguntasse assim, qual o valor de x para que a função, no caso, qual o valor de x para que essa função aqui, né, no caso, para que a função tenha valor máximo.
Então, qual o valor de x para que a função tenha ponto máximo ou valor máximo? Muitas vezes nos perguntamos isso. Quando que eu sei que ele vai pedir só o x do vértice? Quando geralmente ele pedir qual é o valor do x que está associado ao máximo, ou o x que está associado ao mínimo. Então, por que isso? Porque se você lembrar do gráfico da função quadrática, num caso como esse, onde nós temos uma concavidade virada para baixo, vou lembrar você o seguinte, ó, qual é o valor do x que está ligado ao valor máximo? O valor do x que está ligado ao valor máximo é o x do vértice. Então, por isso, neste caso, quando for pedido qual o valor de x para que a função tenha o valor máximo, ou qual o valor de x para que eu atinja o ponto máximo, eu estou pedindo exatamente o x do vértice para você, que aí seria o cálculo da fórmula menos b sobre 2 vezes o valor de a. Então, ó, o meu b seria menos da fórmula e o 10 que eu tenho aqui, sobre 2 vezes quem? 2 vezes o a, que é menos 1. Então, o nosso x do vértice seria menos 10 sobre menos 2, que é 5. O que significa isso, então? Significa que se o meu 5 for substituído no lugar da letra x, eu vou encontrar o valor máximo da minha função. Então, este é o valor do x que torna máxima a minha função. Muita atenção nesse detalhe. Qual o valor do x que torna a função máxima? Qual o valor do x que torna a minha função mínima? Estou pedindo x do vértice. Então, são pontos importantes. Recapitulando então, o que nós falamos aqui nesta videoaula? Se pedirmos apenas ponto máximo ou ponto mínimo, você vai dar 2 valores, x do vértice, y do vértice. Se for pedido apenas só valor máximo ou mínimo, sem pedir o ponto, só pedir valor, você vai achar y do vértice. Se for pedido o valor do x para que ela tenha máximo ou para que ela tenha mínimo, aí você está falando do x do vértice. Então, são coisas que você tem que ficar ligado. Ficou com dúvida? Volta ali, recapitula esses conceitos passo a passo que com certeza você vai tirar de letra esse assunto. Se gostou, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal Matemática e CIA, compartilha aí com seus amigos e até o próximo encontro. Bons estudos para você e um bom descanso.